Graça e paz, boa noite. Hoje estaremos falando sobre o caminho certo. Senhor, ilumina nossa mente para compreendermos, entendermos e praticar a Tua palavra. Abençoa poderosamente a todos que ouvirem, que Tua palavra produza vida no coração de todos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A graça e paz, boa noite. Desde já desejamos a todos uma semana abençoada, em nome de Jesus. No livro de Salmos 50, eu vou ler o verso 14, o 15 e o 23, e depois estaremos explanando o texto. Então, Salmos 50, o verso 14, o 15 e o 23 diz assim: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. No verso 23 ele diz assim: o que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Bom, esse salmo aqui, o Asaf, um dos cantores que foi estabelecido por Davi, ele era responsável ali pelo tempo e ele tinha essa visão, uma visão do caminho certo, uma visão onde vai mostrar a diferença da religiosidade e da verdadeira adoração. O Salmo 50 é um alerta para distinguir a religiosidade da adoração. Hoje muitas pessoas estão trilhando o caminho errado. Muitas pessoas hoje se julgam até mesmo ser religiosa. Muitas das vezes, quando nós vamos falar para a pessoa de Jesus, falar da vida eterna, do Evangelho, no momento que se ouve, são pessoas dizer: olha, eu já tenho a minha religião. Automaticamente ela diz que ela é uma religiosa, ela professa ser uma religiosa. Ao invés de professar que ela tem uma vida com Cristo, que ela foi salva por Cristo, que ela serve a Jesus, ela já diz logo: eu tenho a minha religião. Ela baseia a vida espiritual dela na sua religiosidade. Ao passo que as Escrituras dizem que nós fomos feitos para ser louvor da glória de Deus. Não religiosos, mas para sermos louvor da glória de Deus. Se você pegar a sua Bíblia, lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 12, o texto vai dizer justamente isso. Para que nós somos feitos? A fim de ser para louvor da sua glória. E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 27, o texto vai dizer: para que nós somos criados? Para buscarmos a Deus, não para sermos religiosos, As consequências que pode trazer a uma pessoa que vive pela religiosidade, as consequências que pode trazer a uma pessoa que leva uma vida baseada na religiosidade e as bênçãos prometidas aos verdadeiros adoradores, nós podemos encontrar aqui no Salmo 50, a qual nós vamos ler atentamente. Infelizmente hoje, muitos estão vivendo uma religiosidade, um formalismo, legalismo, ritualismo, uma vida baseada em regras, rituais, dogmas e tradições. Uma religião externa. Muitos hoje estão vivendo uma casca de fé. Se você for lá, é uma casca de fé. Casca é algo que está fora de uma árvore, que cobre ali uma árvore, mas pode cair. Então muitos hoje estão vivendo a casca da fé pela sua religiosidade. A consequência é um vazio espiritual, um sentimento de insatisfação e ausência de propósito. Muitos estão focados em algo momentâneo, conquistas imediatas, vivem de eventos, de movimentos e não se atentam para a eternidade. A fé, uma vida com propósito, uma vida que agrada a Deus, em comunhão com Deus,
né? A fé não pode ser baseada naquilo que fazemos externamente, mas sobre quem nos tornamos interiormente, internamente, né? A maneira como vivemos nossa vida em resposta a Deus nos levará ao caminho certo. Então, em primeiro lugar, que nós podemos ter dentro desse texto, eu quero separar aqui, o tema da mensagem é o caminho certo. Em primeiro lugar, escolher o caminho certo. Nós temos a oportunidade de tomarmos a decisão, por termos o livre-arbítrio, nós podemos escolher o caminho certo. O Salmo 50 nos leva a refletir sobre a verdadeira religião, a verdadeira adoração, uma vida de adorador. Deus não pode ser honrado por meio de rituais, de religiosidade, mas sim pela verdadeira adoração, louvor e gratidão. Deus não pode ser honrado por uma religiosidade externa. Hoje tem muitas pessoas que pensam que a sua comunhão com Deus está em carregar um patuá, em fazer rituais, uma religiosidade, né? E isso é um engano. Isso não agrada a Deus, não é isso que Deus requer de cada um de nós. Deus não nos criou para vivermos de maneira artificial, espiritualmente dizendo, né? Como seres humanos caídos, precisamos que sejamos iluminados por Deus para encontrarmos o caminho certo, o caminho da verdade, o caminho de verdadeiro adorador, o caminho que agrada a Deus. Somos como seres caídos por causa do pecado, nós necessitamos de sermos iluminados por Deus para andar neste caminho certo. No verso 1 e o 2, no Salmo 50, o texto diz assim, ó, Salmo 50, verso 1 e 2. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura resplandece Deus. Então veja que esse Deus, a sua luz, ele resplandece a sua luz para que nós sejamos iluminados e adorarmos em espírito e em verdade. Através dessa iluminação, andamos no caminho correto, no caminho certo. Então precisamos da iluminação de Deus para andarmos. Infelizmente, muitos hoje estão nas trevas, no pecado, e dizem que estão adorando, louvando a Deus. Quem está preso ao pecado, quem é escravo do pecado, não pode adorar a Deus. Nós somos libertos por Cristo para nos tornarmos verdadeiros adoradores. Para adorarmos em espírito e em verdade, fomos libertos. Cristo nos resgatou, nos libertou. E veja que tem pessoas que estão na prática do pecado, ela vive e dizem que estão adorando a Deus. Não, não é verdade. Não há nenhuma possibilidade. Como seres caídos, precisamos de ser iluminados por Deus. Precisamos de sair das trevas, e para a maravilhosa luz, a luz de Cristo, para verdadeiramente adorarmos a Ele. E Deus fala a todas as pessoas da terra, porque no verso 1 e o 2 ele vai dizer, desde o nascer do sol até o baixar do sol. Ou seja, ele fala a todas as pessoas. Ele deseja que todas as pessoas o adorem de verdade. Não sejam apenas religiosas, mas que adorem verdadeiramente, né? O principal problema de Israel não era os sacrifícios oferecidos. Não era o que eles estavam sacrificando, né? O problema era que não serviam a Deus com a motivação correta. Deus não precisava de nada. Deus é dono de tudo. Deus não precisava dos sacrifícios de carneiro, de bode. Deus não precisa. Hoje, infelizmente, tem pessoas ainda fazendo sacrifícios, fazendo campanha, fazendo voto, subindo escada, andando, se arrastando de joelhos, fazendo sacrifícios, oferecendo isso, fazendo campanha, Deus não necessita de nada disso. Tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele. No verso, é interessante que no verso 12 do Salmo 50, ele diz assim, ó, se eu tivesse fome, não te daria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Ou seja, tudo que tem no mundo, tudo que existe é de Deus. Tudo é dele. Então Deus não quer
esse sacrifício, Deus não quer essa religiosidade. Deus não está interessado nisso, de maneira nenhuma. Deus deseja que nós o sirvamos por completo. E lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 5, Moisés já deixa registrado lá no Antigo Testamento de como que nós devemos servir a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Como que nós devemos adorar a Deus? De todo coração, de todo entendimento, de todas as nossas forças. Para isso, precisa ser liberto, não pode estar preso. Não pode ter o coração cheio de religiosidade. E de todas as suas forças, né? Bem, devemos oferecer a Deus algo mais pessoal de todo o coração. Precisamos de invocar a Deus em tempo de necessidade, demonstrando que temos totalmente confiança nele, nos momentos de nossa necessidade. Mas precisamos oferecer também nossas ações de graças. Precisamos de ser grato a Deus por tudo quanto Ele é, tudo quanto Ele já nos deu em Cristo Jesus. Precisamos de ter essa gratidão em nosso coração. Isso agrada a Deus. Reconhecermos que tudo vem dEle, tudo é para Ele. E nós podemos desfrutar disso por intermédio de Cristo Jesus, o Senhor. Bem, em segundo lugar, o que leva a escolher o caminho errado? O que leva uma pessoa, então, a escolher o caminho errado? A falsa religiosidade leva a pessoa a rejeitar a correção. A falsa religiosidade, a pessoa que é religiosa, ela não aceita a correção. Por isso ela erra o caminho. O verso 16 e 17 do Salmo 50 diz assim, ó. Mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras? Ele está dizendo, o que adianta você ficar repetindo? Tem pessoas que ficam com mantra, repetindo palavras, sabe aquelas rezas, aqueles textos que ficam rezando, aquelas contas, aquelas coisas e falando, repetindo as palavras. Ele está dizendo, o que adianta você repetir essas palavras? Ele está dizendo aqui, ó. Mas o ímpio lhe diz, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Uma vez que aborreces a disciplina e rejeita as minhas palavras. Então, ao rejeitar a palavra de Deus, as pessoas erram o caminho. Erram o caminho da verdadeira adoração, do verdadeiro adorador. Se tornam apenas religiosas. Por quê? Elas falam, mas não vivem. Porque rejeitam a palavra, portanto, erram o caminho, né? E muitos acham, então, que Deus está no silêncio. Elas vivem no pecado, vivem errado, na falsa adoração, na religiosidade, vivem baseadas em legalismo, em formalismo, em costumes, em rituais. Mas ela acha que Deus está em silêncio. Elas não veem nenhuma punição, está tudo bem para elas, continua bem. O silêncio de Deus era interpretado pelos judeus, ali pelos ímpios, como um sinal de que Deus não se importava se eles pecassem. E hoje não é diferente. No verso 21 do Salmo 50, o texto vai nos dizer assim, ó. Tem feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à vista. Então ele está dizendo, vocês fazem essas coisas, nessa versão da linguagem de hoje, no verso diz assim, vocês fizeram essas coisas, e eu fiquei calado. Por isso pensaram que eu era igual a vocês. Porém, agora vou repreendê-los e vou mostrar-lhes os seus erros. Então, muitas das vezes, as pessoas que vivem nessa religiosidade, na prática da idolatria, do legalismo, formalismo, nos dogmas, nos costumes, elas acham que Deus está calado, que nada acontece. Hoje tem muitas pessoas assim, continuam na prática do pecado, e algumas até pecam deliberadamente, sabem que é pecado e continuam pecando. Muitos são até mesmo coniventes com os pecados. Coniventes com os pecados. O verso 17 e 18 do Salmo 50, ele diz assim, ó, uma vez que aborreces a disciplina e rejeita as minhas palavras, se vês um ladrão, tu te comprases neles, e aos adúlteros tu te associas. Ele está dizendo assim, vocês
Vocês são coniventes. Você vê o ladrão se associa com ele. Você vê os adultos que estão adulterando, estão se associando, adulterando aqui, é adulterando contra Deus, se prostituindo espiritualmente. E muitos são coniventes. Está tudo bem, não, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Isso não agrada a Deus. E essas pessoas dizem que adoram a Deus, dizem que louvam a Deus. Essa adoração, ela é falsa. Esse tipo de adoração não agrada a Deus. Deus não é esse o caminho. Erra o caminho aqueles que estão firmados na religiosidade, baseado em seus falsos conhecimentos. Eles não conhecem a Deus, não têm entendimento de Deus. Por isso que Deus pergunta ao ímpio, por que vocês dizem isso? Sabe quando você vai falar de Deus para uma pessoa, às vezes você vai falar de Deus, ou às vezes você vai falar alguma coisa para a pessoa, ela cita até versículo, tem pessoas que citam até versículo bíblico, mas vive na impiedade, vive na prática do pecado. Você sabe, a pessoa ela cita um versículo bíblico, mas ela não obedece à palavra de Deus, vive totalmente contrário. E Deus está dizendo que eles têm uma falsa piedade, é somente da boca para fora. Eles não obedecem à palavra de Deus, não vivem de acordo com a vontade de Deus, são fraudulentos e difamadores da verdade, né? Lá no livro de Romanos, capítulo 1, o verso 22 e 23, o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, e mudaram uma glória do Deus incorruptível e semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou a tais homens à imundície, pela concupiscência dos seus próprios corações, para desonrar o seu corpo entre si, né? Inculcando-se, o versículo 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Tem muitos que estão se inculcando como sábios, sabe de tudo. Não, eu já sei. Você vai falar para eles, olha, da palavra de Deus, do evangelho. Não, eu já sei, eu já conheço, eu já sei. Mas vivem como loucos. Vivem no pecado, na impiedade. O fato da pessoa rejeitar a Deus, seguir um caminho diferente, resulta no mais grave perigo. A pessoa ela rejeita a palavra de Deus porque ela desobedece, né? Vive numa falsa adoração, no legalismo, no formalismo, e isso ela acha que não tem nenhum perigo para a vida dela. Mas no verso 3 do Salmo 50, diz assim, ó, vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Não pensa que não virá o perigo. Ela já está correndo perigo. Mas eu quero destacar aqui o terceiro ponto. Depois de explicar por que a pessoa erra o caminho, porque ela deixa de obedecer a Deus. Ela erra o caminho porque ela continua vivendo na religiosidade, debaixo de preceitos humanos, debaixo de regras de homem, debaixo até mesmo de dogmas, debaixo de formalismo, de legalismo. Hoje o que mais tem é legalista. E o problema do legalista é que ele não adora a Deus. Ele faz a obra de Satanás, porque ele vive apontando o outro. Ele vive criticando o outro. Vive procurando defeito nos servos de Deus. Porque ele vive no legalismo. Não na liberdade do Espírito. A palavra de Deus, o Espírito, nos dá liberdade em Cristo Jesus. Porque a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Cristo vos libertar, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas quem vive na religiosidade, no legalismo, no formalismo, essas pessoas estão presas. Hoje, infelizmente, a gente vê pessoas até mesmo dentro de igreja, cultos. As pessoas vão fazer um culto, é cheio de formalismo, cheio de legalismo, de dogmas, de costumes. Então, isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus. E em terceiro lugar, há tempo de voltar ao caminho certo. Ainda há tempo de voltar ao caminho certo. Precisamos de considerar o caminho que estamos seguindo. Precisamos de olhar para o caminho que estamos seguindo. Precisamos de considerar este caminho. O caminho certo, a conduta cristã, aonde leva à salvação. Ainda há tempo para voltar a este caminho. No verso 22 do Salmo 50 diz assim, considerai, pois, nisto, vós, que vos esqueceis de Deus,
para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. Então ele vai dizer, considerai, pois, nisto vós que vos esqueceste de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. Então, há tempo ainda, há oportunidade de voltar para o caminho certo. É necessário ter uma mudança de conduta, deixar a religião superficial, de aparência, oferecer louvor, gratidão. É melhor do que sacrificar. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, o versículo de número 22, né, Samuel vai dizer, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus deseja um coração grato. Deus deseja que aqueles que se aproximam dele, aqueles que querem adorar a Deus, querem servir a Deus, é necessário ter um coração grato, rendido a ele, em uma vida de oração. Né? Temos temor a Deus. Jesus disse que os que vivem assim estão próximos do reino de Deus. Né? Lá no livro de Marcos, capítulo de número 12, o versículo de número 34 e 33, o texto nos diz assim, ó, Jesus viu que o mestre da lei, 33, devemos amar a Deus com todo o nosso coração. Como que Deus deseja que nós o sirvamos, que nós o adoramos, né? Ele diz assim, ó, devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças. Jesus está repetindo exatamente o que Moisés falou lá em Deuteronômio, quando foi lido. O que Moisés disse, Jesus torna a repetir. Veja que isso aqui, né, não é apenas algo descritivo, é normativo, porque se repete. Ele está dizendo assim, ó, devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças. E também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos. Pois é melhor obedecer a estes 2 mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e disse, você não está longe do reino de Deus. Quem age assim não está longe do reino de Deus. Quem ama a Deus com todo o seu coração, com todas, não é com sacrifícios. Não é com a falsa aparência. Não adianta você colocar um amuleto, uma foto. Não adianta nada disso. Não é isso que Deus quer. É o coração, é lá dentro. É amar com todo entendimento. Como que eu posso amar a Deus com todo entendimento, com a minha mente renovada, transformada por Cristo? É amar a Deus conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus não manda eu ser idólatra, carregar imagem, carregar colar, carregar amuleto, carregar pulseira, carregar continha, ficar contando reza. A palavra de Deus não manda isso. A palavra de Deus nos manda amar a Deus sobre todas as coisas. É amar a Deus. Deus é espírito. Ele não quer religioso. Ele não quer ninguém no legalismo, no formalismo. Ninguém servindo a dogmas. Ninguém servindo a mandamentos de homens. Precisamos ter esse entendimento. É preciso deixar a religiosidade e viver de acordo com a vontade de Deus. É necessário viver em obediência a Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 2, o versículo 5, a parte A, Jesus diz assim, ó. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, não basta lembrar. Ele diz, lembra-te de onde caíste. Não basta lembrar. É preciso tomar uma nova postura. Não pode ser algo intelectual. É um estilo de vida. Para a conclusão, o verso 23, para terminar, o Salmo 50 diz assim, ó. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Então, aqueles que oferecem a Deus gratidão, louvor, uma vida que se caracteriza pela ação contínua de gratidão, todos os dias, independente das circunstâncias, louvar, adorar, ser grato a Deus. A esses, a salvação é prometida. Aqueles que adoram a Deus de forma correta. Jesus disse, eu sou o caminho. Lá em João 14,6, ele diz, eu sou o caminho.
aquele que agrada a Deus, verdadeiro adorador, sabe que Jesus é o único caminho, o único Salvador. Infelizmente, muitos hoje dizem que adoram a Deus, mas adoram Maria, se prostram diante. Maria não salva. Maria não é o caminho. Maria não é redentora. Maria não é a criadora. Deus nos criou. Jesus é o único Senhor e Salvador. Ele é o caminho. Então, aquele que quer adorar a Deus, viver uma vida em comunhão com Deus, em gratidão com Deus, tem que viver neste caminho. O caminho certo, o caminho é Jesus. Esse caminho significa que toda a sua maneira de vida deve ser pautada com os ensinamentos de Jesus. Aquele que andar no caminho de obediência e gratidão, louvando de coração, herdarão a vida eterna. Este é o caminho certo. Quero orar por você. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos pela palavra do Senhor, pela palavra que o Senhor deixou para que nós podemos ser orientados para o caminho correto, o caminho que te agrada, o caminho da verdadeira adoração, o caminho de comunhão com o Senhor. O Senhor não procura religioso, nem fanático, nem pessoas que vivem baseadas em dogmas, em preceitos de homens, nem que vivem firmadas em formalismo, nem no legalismo religioso, nada disso. O Senhor procura os que adorem em espírito e em verdade. Este é o caminho certo. E só podemos adorar em espírito e em verdade por intermédio daquele que nos libertou das trevas para a sua maravilhosa luz, que é Jesus. Senhor, eu oro por estas pessoas que estão trilhando um caminho errado, sendo apenas religiosas, fanáticas, seguindo uma religião, mas distante do Senhor. O Senhor nos criou para que buscássemos, e a maneira de buscar e encontrar o Senhor é pelo único caminho, que é Jesus, o nosso Salvador. Por isso eu te peço que nesta noite, por intermédio desta palavra, pessoas venham ser iluminadas pelo poder do teu Espírito, para que possam reconhecer o caminho que estão andando, para que possam observar e voltarem ao caminho correto. É a única maneira, Senhor, é serem liberta da religiosidade, liberta dos dogmas da religião, liberta dos preceitos de homens e viver segundo a sua vontade, seguindo a tua palavra. Eu te peço, fortalece essas pessoas. Fortalece, ó Pai, porque esses que assim seguirem, há a promessa da salvação e da vida eterna. Que essa promessa, que essa palavra venha se cumprir na vida de todos quanto ouvirem, que possam se arrepender, que possam abrir o coração e receber a Cristo como Senhor e Salvador, como o único Salvador da vida delas, para que teu nome então seja glorificado. E assim elas possam verdadeiramente te adorar, porque só pode te adorar os que foram libertos, o que reconhece Jesus como o único Salvador. Esses podem te adorar, porque esses agradam o Senhor, porque foram justificados pelo sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Abençoa poderosamente a vida de todas as pessoas. E aqueles que outrora estavam no caminho, mas por algum momento desviaram, pegaram um atalho, que eles possam, por intermédio do poder desta palavra, voltarem ao caminho correto, serem conduzidos pela palavra do Senhor, iluminadas, e assim trilharem o caminho da salvação, em nome de Jesus. Deus te abençoe.